E em algum momento da tua vida, tu já paraste para perguntar-te por que que tu nasceste nessa cidade? Por que que tu nasceste nessa família? Com os amigos que tens? Será que existe algo mais do que isso? Deixa-me te dizer que sim, existe algo mais do que isso. Por que e para onde que eles estão a dirigir-se? E é muito normal. Eles vivem com esse estresse, essa ansiedade, e não é porque falharam, mas porque ainda não sabem quem eles são. Ainda não sabem para onde querem ir. E isso é uma pergunta em que todos nós, em uma determinada fase, vamos nos fazer. Então, coloca a cabeça no lugar, respira fundo, porque a pergunta qual é o meu propósito, todos nós nos fazemos e é importante nós buscarmos entender realmente para onde que estamos a caminhar, mas para isso é necessário com que cada um de nós faça as perguntas corretas. Então, sentir-se perdido não é um problema, é um sinal de consciência. O problema começa quando tu não percebes e isso continua na tua vida de forma automática, ou seja, tu começas a caminhar simplesmente porque estás a fazer as coisas e não tens um plano, não tens um foco. Por exemplo, Freud ele dizia que nós somos movidos por conflitos internos e muitas das vezes essa sensação de confusão é só quando a tua alma ela tenta se encontrar, mas é importante quando ela tenta encontrar-se e tu realmente fazes planos para isso. Quando você se sente perdido, é porque o seu coração não aceita a realidade, ele não aceita as respostas rasas em que tu estás a ver. E há essa necessidade de não viver algo raso, mas viver algo profundo. Encontrar o propósito até pode ser algo simples. Sabe o que é o difícil? O difícil é viver esse propósito. Essa é a parte difícil. Tu saberes qual é o teu propósito é algo que pode ser muito simples de tu identificares. Mas quando tu começas a dar passos em direção a esse propósito, aí é que nós vemos qual é a tua dedicação, qual é a tua disciplina naquilo que tu esperas viver. E é importante tu teres foco nele. Vai correr atrás de alguma coisa, tenha foco. Que não seja algo que simplesmente te leve a viver o nada, mas que te leve a um propósito claro e objetivo. Não caminhe simplesmente por caminhar, porque coisas passageiras que não parecem muito, mas no fundo elas entregam algo que é o vazio. Por mais que não seja a curto prazo, mas a longo prazo tu vais começar a identificar e vais não só arrepender-te daquilo que não pudeste viver, porque caminhaste com um olhar distante daquilo que tu esperavas, mas hoje buscas almejar algo que antes não pudeste viver e é importante tu caminhares com consciência de que eu tenho um foco. Para por um minuto e pensa, o que realmente importa para eu cumprir o meu propósito? Não existe vento favorável, não existe um vento que simplesmente nos leva para algo se a gente não se esforça. Para quem não sabe para onde vai, fica muito difícil a pessoa alcançar aquilo que são os seus objetivos. Nada vem do acaso, nada surge porque simplesmente surgiu. E é exatamente isso. Sem propósito, qualquer caminho parece realmente ser bom, até que tu percebas que nenhum leva a lugar nenhum. E é importante tu perceberes isso, porque sem propósito tu não vais a lugar nenhum. Mas quando tu começas a compreender para onde queres chegar, tu começas a te dedicar para esse lugar. E às vezes tu és uma daquelas pessoas que força o teu propósito. E adivinha, isso simplesmente te bloqueia. Nem sempre um sonho é o seu propósito. E é preciso isso ser dito. Nem sempre o que tu sonhas significa que tu tens que buscar. Nem sempre o que tu almejas é o caminho para ti. É importante perceber que há lugares em que não são para si, mas tu vais entender isso. Seguir um sonho pode levar a lugares incríveis? Sim, ele pode, mas não necessariamente é o que tu foste feito para viver.
O esforço, vocês, sem direção, é desperdício. Entendem o que eu estou a dizer? É simplesmente desperdício de energia, porque tu estás a te esforçar, mais te esforças, mas tu não alcanças o que tu esperas alcançar. O teu ser não tem prazer naquilo que tu vives. E porque tu não tens prazer no que tu vives, tu simplesmente acabas desperdiçando as tuas energias. Tu estás a viver, estás a fazer as coisas porque tens que fazer, mas não necessariamente tens prazer naquilo. Então tu precisas de estar dando, sim, o máximo de si, mas no caminho certo e não no caminho errado. Porque o que muitos de nós às vezes fazemos é isso. Nós estamos a fazer o máximo de nós no caminho errado. O propósito não é uma frase bonita. Ela também tem um sentido profundo na minha e na sua vida. A razão pela qual você foi criado. Pensa numa cadeira. Uma cadeira, ela foi feita para um propósito específico. Ela foi feita para sentar. Então, quando tu decides deitar nela, te apoiar ou subir nela, pode fazer isso? Ou tu podes fazer isso com a cadeira? Podes. Mas o propósito original ainda continua a ser sentar. Alguém se sentar na cadeira significa que ela está a cumprir o seu propósito. A sua vida também é igual. Tu foste criado com um propósito. Você pode fazer muitas coisas, ou pode ser funcional em muitas áreas, mas isso não significa que foste criado para aquela função. É importante ter conhecimento disso e tu precisas estar alinhado com o teu propósito. Então nunca vais te sentir na plenitude se não estiveres a caminhar no teu propósito. Sabe aquela sensação de vazio quando tu estás a fazer algo e porque tu não fazes de alma, tu não fazes aquilo com entrega? É exatamente por isso. Não entendeste ainda para onde que tu estás a direcionar-te, simplesmente estás a fazer as coisas por fazer. E para isso é importante tu teres a noção de vocação. Para qual vocação tu és direcionado? Para qual direção estás a caminhar? Qual é o teu chamado? Vocês, chamado é aquela voz interna que desperta em ti aquela consciência. Ei, presta atenção, tu não estás a viver o que tu esperas, tu não estás a viver o que deverias. Entende, presta atenção nisso. Tu precisas sair deste lugar de conforto, tu precisas de começar a mover-te para um lugar onde começas a alcançar os teus objetivos. E isso começa a nascer em ti uma vontade de fazer. Então tu começas a ter a visão a respeito desse processo. Visão é o futuro que você quer construir. Então, quando tu entendes que tens um propósito, mas tu precisas estar direcionado no teu chamado e entendes a visão em que estás a caminhar, tu começas a gerar constância, tu começas a gerar atenção nisso. A visão precisa estar alinhada com um propósito, porque para tu poderes conquistar tudo, tu tens que estar alinhado com o teu propósito, chamado, vocação, como quiseres interpretar. É aquilo que tu recebeste como um presente, né? Esse é o talento em si, aquilo que você pode usar para servir um ao outro, né? Que tu podes usar para servir o teu próximo, que tu podes usar para poder, né, agregar valor na vida do seu próximo. E isso é o que deve nos satisfazer, gerar valor na nossa sociedade, trazer algo a mais que nos agregue não só como pessoas, mas também dentro da sociedade em que estamos envolvidos. Então, se tu já identificaste o teu talento, segura nele, de forma firme mesmo, porque talvez não exista outro igual a esse. E é importante tu estares firme no teu talento, tu estares firme naquilo que acreditas, porque é nessa direção que tens que caminhar, é nessas habilidades que tens que buscar entender se realmente é o teu caminho. Procura sempre fazer aquilo que tu fazes de coração aberto, dando o máximo de ti. O que seria que tu farias, mesmo que não te pagassem por, mesmo que tu
simplesmente tinhas que acordar e fazer aquilo pela vida toda. O que seria essa coisa? Então é importante tu começar já a fazer esse tipo de pergunta, porque quando fazes esse tipo de pergunta, começas a compreender o propósito, porque propósito, propósito não é fama, propósito não é aplausos, propósito não é reconhecimento, propósito é servir ao outro. Propósito é servirmos uns aos outros. E é algo que as pessoas elas esperam de si. Mesmo que você ainda não tenha percebido isso, as pessoas elas esperam com que tu des, contribuas, com que tu faças algo por elas, com que tu realmente tragas valor e agregues valor na sociedade em que estás inserida. Isso é servir um ao outro. O propósito dele está relacionado com ajudar um ao outro. É quando tu começas a responder essa pergunta, a quem eu ajudo? O propósito ele está ligado, se que ainda não percebeste, àquilo que resolve problemas reais de alguém. Então é importante tu entenderes qual problema tu resolves, qual é o problema que eu resolvo, qual é a solução que eu trago e o que eu agrego. É aí que tudo começa a fazer sentido. O teu dom, ele tem valor quando serve o teu propósito. Maior não é aquele que é servido, mas é quem está ali para servir. Quando tu entendes que tu caminhas e tu tens um talento e você alinha esse talento com o propósito, a vida começa a fazer sentido. As decisões ficam muito mais claras. O caminho deixa de ser confusão, o caminho deixa de ser algo que tu não tens um direcionamento, não entendeste por que estás a fazer, simplesmente estás a fazer, mas começa a ter um sentido. Tu não vais querer ir para outra área, tu não vais querer fazer outra coisa, porque entendeste o teu propósito, entendeste para onde é que estás a caminhar. E é nesse caminhar, é nesse propósito que tu tens que permanecer. Né? Se você tem se sentido perdido, eu quero que tu te lembres disso. Isso é normal, mas começa a buscar pelo teu propósito. Começa a buscar entender os teus talentos, o teu chamado, começa a entender qual é o teu dom, qual é a tua vocação. Então, se você permaneceu até aqui, eu quero acreditar que esse vídeo ele trouxe algo de valor para a sua vida. Eu quero acreditar que algo, pelo mínimo que seja, deve ter tocado, né, ao seu coração. E isso para mim é o que importa. Que tu comeces a ter consciência a respeito disso. Né? Se esse vídeo ele realmente tocou-te, eu peço-te que não saias daqui sem, primeiramente, deixar o teu like. E por favor, subscreva-te no canal, né? Ajude-me também a alcançar aquilo que são os meus sonhos, também aquilo que eu acredito ser o meu propósito, né? Porque é a área em que eu mais e melhor me identifico. Então, tenha isso em ti, né? Que vamos buscar alcançar os nossos objetivos juntos. Porque quando tu encontras a tua identidade, o propósito deixa de ser dúvida na tua vida. E isso vira caminho. Tu nasceste para dar certo.